Olá, minha querida amiga, minha querida amigo. Nos encontramos mais uma vez, chegamos ao final da semana e eu agradeço porque você esteve comigo durante todos esses dias, apreciando esse trabalho e colaborando com ele, levando-o a mais pessoas. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa família do Lição Fácil se inscrevendo, tá bom? Vamos a um resumo do que nós aprendemos durante a semana. Quantas coisas maravilhosas nós aprendemos. Os textos que parecem indicar a imortalidade da alma, nessa semana nós esclarecemos. Se caso você está assistindo esse vídeo somente hoje e não assistiu os demais, eu vou recomendar que você volte, tem aí no YouTube todos os vídeos relacionados. Assista um por um, porque nós avaliamos cada um dos textos bíblicos que parecem nos indicar a imortalidade da alma, natural da alma, e nós vimos que isso é uma má interpretação do texto bíblico. Começando lá com o rico Lázaro, percebemos que aquela é uma parábola metafórica, não pretendia ensinar literalmente que as pessoas morrem e vão para o céu. Nós vimos isso. Nós vimos também, lá na parte de segunda-feira, sobre estar comigo no paraíso. Aquele texto, né, Jesus dizendo, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto, melhor traduzido, seria, na verdade te digo hoje, estarás. Por quê? Porque o próprio Jesus não subiu no céu naquele dia. Nem tampouco aquele ladrão na cruz, aquele ladrão arrependido na cruz, subiu. Porque se Jesus não subiu, ele também não subiu. O que Jesus prometeu para ele, que ele estaria no paraíso por conta da manifestação da sua fé e do seu pedido. Nós vimos também que aquele texto que Paulo demonstra o seu desejo ardente no coração de partir e estar com Cristo, não pode ser interpretado como se Paulo entendesse que ao momento da morte ele sairia do seu corpo e iria com a sua alma lá para o céu. Nós vimos que o próprio apóstolo Paulo contradiz esse pensamento quando ele afirma o poder da ressurreição. Lá no capítulo 4, versículo 16 de Tessalonicenses, nos é dito que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, ressoado trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vimos isso também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Ele ensina a realidade da ressurreição. Quando ele falou que o seu desejo era partir e estar com Cristo, ele estava falando nada mais, nada menos do que o que ele tinha, a vontade que ele tinha, o desejo que ele tinha. Ou seja, viver para ele é Cristo, mas morrer para ele era lucro, porque quando ele morresse, descansaria de todas as suas turbulências e seus sofrimentos, e quando abrisse os olhos novamente, estaria sendo ressuscitado. Ele próprio diz que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, não somente a mim, mas àqueles que amam a vontade, a vinda de Cristo. Então veja que ele entendia que a sua coroa ou a sua recompensa seria dada somente por ocasião da vinda de Cristo. Nós vimos também aquele texto mal interpretado, lá de 1 Pedro, capítulo 3, que diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão. E vimos claramente que não tinha nada a ver com almas desincorporadas que foram desobedientes a Deus no dilúvio e que morreram e estavam perdidas no inferno, e Jesus foi lá e pregou para elas, porque isso é totalmente contraditório com relação aos outros textos que nós aprendemos aqui nesses vídeos. Hebreus 9, verso 27 fala que o homem está ordenado a morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não há possibilidade de salvação após a morte. Então não há lógica de pregar para aqueles que morreram perdidos, porque o tempo de salvação é o tempo de vida. Perdeu a vida, encara o juízo. É isso que a Bíblia diz. Então, o que significa espíritos? Paulo usou essa palavra espírito também para referir a pessoas vivas, que tinham consciência, tinham condições de receber a informação e agir de acordo com ela. Então, pessoas conscientes, que poderiam receber a oportunidade de salvação ou rejeitar a salvação. Nós vimos claramente isso. Em outra realidade, nós vimos também que a prisão se refere à prisão de que todo ser humano pecador se encontra. Nós estávamos prisioneiros do pecado e por meio do Evangelho ele nos libertou da prisão do pecado e nos fez servos da justiça. Isso Paulo diz claramente lá em Romanos. E por último nós vimos as almas debaixo do altar.
ali no capítulo 6 de Apocalipse, na abertura do 5º selo, não está referindo uma realidade literal, mas simbólica. Lá no céu não existe um grande altar onde abriga todas as almas, as milhões e milhões de pessoas que foram mortas pelo testemunho de Cristo. E elas estão ali com sede de vingança. O céu não seria feliz, não seria um lugar de paz se isso fosse uma literalidade. Nós estamos vendo aqui uma declaração metafórica de que pessoas morreram por Jesus e que essa morte que foi injusta não está de maneira não deixa Deus desapercebido, ou seja, o Senhor Jesus não é ignorante acerca dessas pessoas. Ele conhece o que aconteceu com elas. Ele não é indiferente à realidade dessas pessoas. Mais cedo ou mais tarde, ele iria fazer justiça, como fará na segunda volta de Cristo, quando ressuscitar essas pessoas. É isso, queridos. Nós aprendemos tudo isso nessa semana e foi uma bênção aprender. Os argumentos mais completos você encontra nos vídeos anteriores. Falando sobre a parábola do Lázaro e do rico, Ellen White vai dizer assim, na parábola do rico e Lázaro, Cristo mostrou que nesta vida as pessoas decidem seu destino eterno. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade. Mas, se os seres humanos desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade. É claro, porque morreu, passou a oportunidade, perdeu a chance. Enquanto temos vida, temos chance. Você viu o ladrão da cruz, né? Um homem bandido, perigoso, estava sendo condenado à morte justamente por causa dos seus crimes. No último momento, olhou para Cristo e arrependeu-se pedindo a salvação, e o Senhor Jesus lhe garantiu que estaria com ele no paraíso. Falando sobre os cristãos martirizados, aqueles que morreram dando a sua vida por Jesus, ele diz assim, quando esses primitivos cristãos foram exilados para as montanhas e desertos, quando abandonados em masmorras para morrer de fome, de frio ou pela tortura, quando o martírio parecia ser o único caminho para saírem de sua angústia, alegraram-se de que fossem considerados dignos de sofrer por amor de Cristo, que por eles foi crucificado. Essa é uma realidade bíblica. Os apóstolos, quando sofriam, quando eram açoitados, quando eram maltratados, eles saíam glorificando a Deus por serem achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Está lá em Atos, você vê isso lá no registro desse fato lá no livro de Atos. De fato, aqueles que sofrem com Cristo como Cristo sofreu, hão de receber a glorificação que Cristo recebeu. Ou seja, aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, diz a Bíblia. Aquele que for fiel até o fim, receberá de Deus a salvação eterna, a alegria da vida eterna que nunca mais acaba. Essa é a promessa que Deus faz a cada um de nós. Deus espera que mantenhamos os nossos olhos e a nossa fé fixos nessas promessas. Porque aquele que prometeu é fiel, ele vai cumprir. Mais cedo ou mais tarde ele virá para nos resgatar. Agora, os sofrimentos, as dificuldades, a demora tende a nos esfriar. Essas coisas tendem a nos desanimar. Mas se nós passarmos por tudo isso, olhando fixamente para o céu, lendo diariamente a palavra, mantendo o nosso relacionamento íntimo e perto com Deus através da oração, participando dos interesses de Deus nessa terra, que é pregar o Evangelho, certamente haveremos de vencer todas as coisas. E pela graça de Cristo no nosso coração, haveremos de estar em pé no dia da volta de Cristo. Que essa seja a sua realidade, meu amigo, minha amiga, e que você receba essa bênção na sua vida. Quero orar com você. Pai querido que estás nos céus, eu lhe peço a tua bênção sobre o teu filho e filha que me ouvem nesse momento. Que a tua graça possa estar forte no seu coração. Que essas promessas possam ser recebidas por eles com fé e com alegria. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor virá para nos buscar e nos tirará desse mundo mau. Nos faça firmes, Senhor,
e confiantes nessa promessa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga, durante toda essa semana. Oro para que a graça de Deus esteja sobre você também na semana que se iniciará a partir do sábado que vem, ou seja, a partir do domingo, melhor dizendo, que você receba a graça do Senhor Jesus e a proteção que Ele lhe conferiu nessa semana. Que a paz do Senhor Jesus te alcance. Aproveite bem o seu final de semana.